maravilhoso, esse presente de Deus que papai colocou na minha vida. Eu quero chamar aqui o Rogério de Souza Souto, homem de prontidão. Aconteceram tantas coisas. Eu falei, amor, você não está entendendo. Amanhã quem transborda é você. E agora? Ele falou, agora a gente vai com tudo. Então, vem para cá, Rogério. É um prazer, meu amor, ter você aqui transbordando nessa sala. Você sabe o quanto que é importante para mim abrir isso aqui, receber nosso Papai do Céu, nosso convidado especial, mas ter você aqui do meu lado, isso faz toda a diferença. Então, muito obrigada por estar aqui transbordando com os nossos irmãos. Agora a palavra está com você, vou fechar meu som e fique bem à vontade, viu? Então, tá bom. Bom dia a todos da sala do transbordo. Olha só, já está até rimando de manhã cedo. Gente, que bom. Essa mulher me colocou nessa missão aí, eu sou muito grata a Deus por isso. E quando ela falou assim, você está lá na linha de frente, eu falei, meu Deus do céu. Mas assim, como tinha algo que já tinha acontecido na minha vida algum tempo atrás, eu precisava falar disso. E, inclusive, um tempo atrás, quando a Cíntia esteve aqui em casa, eu falei para ela assim, Cíntia, me lembra de te falar de um testemunho que aconteceu também lá embaixo d'água. Vocês lembram que o Senhor fez uma aliança comigo lá embaixo d'água, lá em Monsuaba? Pois bem, um belo dia, depois desse dia aí, dessa aliança, o Senhor também falou comigo. E tem coisas, às vezes, que acontecem com a nossa vida que você fica pensando assim, será que isso é natural ou é sobrenatural? E é interessante porque quando o sobrenatural acontece, você tem, às vezes, dificuldade no momento para entender. Mas depois o Senhor vai te esclarecendo. Antes de tudo, eu só queria começar, antes de falar, eu queria deixar um texto que está lá em Hebreus 4, versículo 12, que diz assim, ó, porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Pois bem, um belo dia, eu fui lá para aquele lugar abençoado e fui mergulhar. E nisso que eu fui mergulhar, lá na frente nós tínhamos conhecido uma laje nova, né? Era um pesqueiro novo. E o dia lindo, igual está aqui, um espetáculo, aquela água super cristalina. E eu comecei a mergulhar e tinha uns bons peixes por lá. E eu mergulho daqui, o meu sobrinho mergulhando lá para o outro lado também. E nisso, vendo aquele visual todo, chegou uma hora que eu desci, fui um pouquinho mais fundo do que estava indo antes. E quando eu cheguei lá embaixo, eu me deparei com um badejo. Um badejo que não era um badejo grande, era um badejo médio. Eu fiquei pensando assim, puxa vida, e agora? Estou aqui já há um tempo, não passa nada, nesse momento aqui, dou tiro ou não dou tiro nesse peixe? E aí fiquei naquela incerteza, falei, quer saber de uma coisa? Já que eu estou aqui mesmo, vai ser agora. Puf, dei o tiro. O tiro acertou de raspão nesse peixe, entrou embaixo de uma pedra e ficou preso lá o meu arpão. E aí nisso eu subi, fiquei lá. E lá em cima, eu tentando puxar pela cordinha o arpão, dei a volta, mudei de posição, porque estava fundo e estava meio problemático para tirar ele. E aí eu desci, tentei ir de mais perto para tentar puxar a flecha, e não consegui. Voltei de novo. E nisso foi ficando tanto tempo ali, que chamou a atenção do meu sobrinho, que estava distante, e ele veio até perto, né, e falou assim, tio, o que aconteceu? Eu falei, olha, fui dar um tiro lá num peixe, peguei ele de raspão, porém a minha flecha ficou presa. E ele falou, ih, deixa comigo que eu vou lá agora tirar isso aí. Falei, então vai lá. E aí ele desceu. Só que como estava muito fundo, a capacidade de ar dele não deu para ele chegar lá perto. Aí, mas ele chegou o máximo possível da flecha e tentou puxar pela corda ainda, não tinha chegado ainda a pegar a flecha. E tentou, não conseguiu, voltou novamente. E nisso que ele voltou novamente, estou eu tentando de novo. Aí eu fiz diferente, né? Eu comecei a ir lá no fundo. E chegou uma hora que eu toquei mesmo lá na própria flecha e tentei puxar e nada. Fiz isso outras vezes e nada. Chegou uma hora que eu estava com tanta raiva já e eu tenho uma faca de mergulho que ficava sempre preso na minha canela. Eu puxei a faca
e já estava super irado. Quando eu ia cortar a corda, algo me algo naquele momento ali me fez eu não cortar aquilo ali, e interessante que eu fiz assim, eu fiz essa pergunta ao Senhor: Senhor, se tem algo de ensinamento hoje nesse momento aqui, Senhor, então permita, Pai, que eu possa ir lá embaixo e tirar essa flecha. Aí eu voltei de novo com a faca para a canela, porque ela tem um suporte, e desci. Nisso que eu desci, eu fui até lá no fundo, meti a mão na flecha, e quando eu meti a mão na flecha, parece que a pedra, aquela pedra enorme, ela levantou e eu puxei a flecha. Nisso que eu puxei a flecha, eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Comecei a subir. Mas nisso que eu comecei a subir, o meu corpo ficou tão arrepiado por baixo mesmo da roupa de mergulho, que ficou me incomodando, eu estava me sentindo um porco-espinho. E aí subi. Nisso que eu subi, eu fiquei pensando, meu Deus, o Senhor quer falar alguma coisa comigo aqui, quer me ensinar algo. E eu fiquei assim, incomodado com aquilo. Voltei a pescar, peguei uns peixinhos lá e fui dormir com aquilo. E passou um tempo, eu falei, meu Deus, o que será que o Senhor queria falar comigo naquele dia? E o Senhor não falou exatamente o que ele queria. Passou-se um bom tempo, nós fomos fazer um churrasco lá em casa. E quando eu estava na churrasqueira, peguei aquele prato com a carne, levei até a mesa lá para servir na mesa. Tinham duas pessoas conversando lá naquela mesa. E uma pessoa foi e falou para outra assim, ó, eu realmente eu não consigo perdoar aquela fulana. Ela, sem chance nenhuma de chegar mais perto de mim, ela eu não perdoo nunca mais. E nisso eu só deixei a carne lá e estou voltando para a churrasqueira. Quando eu estou voltando para a churrasqueira, veio aquela imagem da flecha presa embaixo da pedra, mas tão nítida. Aí eu fiquei pensando assim, mas o que está acontecendo? Nós não estamos conversando nada sobre pescaria, já se passou um tempo sobre isso, e por que veio essa imagem? Eu fui começar a orar a Deus e pedir, Senhor, tem alguma coisa ali que o Senhor está querendo me ensinar lá daquele dia? Fala comigo, Senhor. Queridos, e o Senhor realmente ele foi me trazendo à memória aquela imagem e os significados daquilo. A flecha são as nossas convicções, aquilo que você tem certeza que você quer apontar, as escolhas, o que você vai fazer das escolhas da sua vida. A rocha, aquela pedra, são sentimentos e circunstâncias. E os peixes são as bênçãos que o Senhor quer te dar. Porém, às vezes, as suas convicções fazem com que você fique preso a sentimentos e circunstâncias. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que isso é a loucura da minha mente? Até então, eu não sabia que isso era tão profundo. E um belo dia lá na minha oficina, chegou um rapaz lá que também mergulhava comigo. E aí ele falou, e Rogério, quanto tempo, rapaz, a gente não se vê, e como é que tá lá Monsuaba? Falei, rapaz, olha, aquele lugar lá, espetáculo, mas aconteceu bem isso, cara, assim, 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 assado. E o Senhor estava falando comigo sobre isso. Eu sei que esse homem, ele abaixou a cabeça e falou assim, rapaz, é mesmo, é? Mas até então eu não sabia o que estava se passando pela vida desse rapaz. Até então eu só fui descobrir através de um outro amigo nosso que também mergulhava com a gente. E esse rapaz que tinha ido lá, ele estava passando por um problema seríssimo, um homem casado, uma família linda, mas ele trabalhava como executivo, fazendo transporte executivo de noite. Num belo dia ele teve uma chamada para ir a Copacabana, pegar um grupo de pessoas de um lugar e levar para outro lugar. O problema é que esse grupo de pessoas eram meninas que trabalhavam no prostíbulo e elas precisavam atender uns clientes em outro lugar. E o papel dele era pegar elas, levar lá e depois trazê-las de volta. E nisso ele fez. O problema é que na volta, quando ele estava retornando com elas, ele começou a conversar com uma delas e houve um interesse nele por aquela mulher. Esse interesse causou um problema muito sério nele, porque ele acabou se envolvendo com ela e se apaixonando por ela. Esse homem que tinha uma vida bem certinha dentro das suas finanças, porque aquilo ali era uma fonte de renda dele, ele acabou tendo que ficar preso a essa menina porque ele ficou tão apaixonado e era um homem que se achava o tal, né? Ele era aquele cara que podia hoje se envolver com uma e a hora que ele quisesse ele largava com outra e a hora que quisesse ele se largava.
E nessa não, nessa ele realmente ficou preso a ponto de não começar mais a trabalhar e sim ir visitar ela. E nisso as contas dele, depois ele foi me falando isso, foram cada vez mais dobrando, dobrando, dobrando. Ele ficou tão enrolado que ele perdeu o carro para a financeira, começou a passar necessidades assim muito grandes e extremas, tendo que pedir ajuda aos outros para até poder comer. E quando eu estava conversando com ele, aí eu falei isso depois, tive uma outra oportunidade de falar isso com ele, eu falei para ele assim, rapaz, olha, deixa eu te trazer algo que aconteceu lá naquele dia para você entender melhor. Você acha que às vezes as suas convicções podem angariar aquilo que você bem entende, né? Porém, nessa vez você se arrebentou, amigão. O problema maior de tudo, que para resolver esse teu problema que você começou lá, não vai ser por distância, por telefone. Porque quando eu falava isso com ele, eu estava me lembrando de eu tentar resolver o problema lá de cima, lá da superfície, tentando puxar a cordinha e a flecha não saía. Falei para ele, cara, você que vai ter que ir lá embaixo. E o nosso maior problema, muitas das vezes, é esse, a gente querer mergulhar no problema, porque para mergulhar no problema, muitas das vezes, a gente tem que ter fé. E fé é igual fôlego. Quanto mais você usa, mais você tem. Tem gente que tem pouca fé, não consegue ir a grande profundidade, mas aquele que vai exercitando a sua fé, queridos, ele vai em profundidade que ele nem acredita. E quando eu estava falando isso com ele, ele falou assim, rapaz, mas vai ser difícil. Eu já falei, então, não vai ter outra pessoa para resolver isso para você, vai ter que ser você mesmo. Porque quando eu voltava lá a cena, eu estava lembrando para ele que o meu sobrinho tentou resolver aquele problema para mim. Só que ele se esforçou. O problema é que ele também não tinha capacidade para isso. E o Senhor estava me mostrando que tem coisas que não vão ser pessoas que vão resolver os seus problemas. Vai ter que ser você mesmo que vai ter que mergulhar até lá. É pessoal. Às vezes, nós temos o hábito de pedir ajuda, que isso é natural. Porém, que existem circunstâncias que é você que tem que resolver. Não vai ser o seu pastor, a sua pastora, o seu líder. Tem coisas que vai ser você. Eles podem até te cobrir de orações e te instruírem, mas tem coisas que é você mesmo que tem que ir lá. Eu sei, queridos, que esse homem, mesmo que ele tenha perdido a fonte de trabalho dele, ele até foi lá e conseguiu resolver definitivamente, porque essa mulher depois começou a ameaçar, querer ir na casa dele. Aquela coisa toda, né, que normalmente acontece quando as nossas convicções apontam para direções erradas. Eu sei que ele conseguiu resolver isso, depois ele foi até me agradecer, ele falou, Rogério, eu até perdi aquele carro, cara. E olha que o carro dele era um carro super equipado, ele tinha investido muito dinheiro naquele carro para deixar o carro bem atrativo, porque realmente era bonito. Ele falou assim, mas ainda bem que eu perdi aquilo, cara, porque aquilo lá era a fonte da perdição da minha família. E depois, esse homem, ele aceitou o Senhor Jesus Cristo, passou um tempo, o Senhor realmente mora hoje no coração dele, hoje serve a igreja, mas assim, foi uma experiência que aconteceu com ele lá atrás, no passado. E eu fiquei assim, tão feliz com um aprendizado que aconteceu lá, eu falei assim, poxa, que bacana, passa-se um tempo, vai outro amigo lá na oficina, eu chamo a minha oficina de laboratório espiritual. E aí esse homem, que também tinha ido lá, foi falar comigo, ele era da Marinha Mercante, e trazia muitas experiências, né, sobre o mar. E quando ele foi lá, eu falei, Rogério, como é que tá? Irmão Suaba, tal. Aí eu fui falar para ele da mesma situação. E aí ele falou assim, rapaz, olha, eu não estou acreditando que eu vim lá de longe para mim chegar aqui e ouvir isso. Aí eu falei assim, mas o que aconteceu? Ele falou assim, rapaz, você lembra da minha enteada? E eu conhecia essa enteada dele ainda muito pequenininha. Ele falou assim, então, você lembra que eu falava para você que eu sempre dava conselhos para ela, para que quando ela fosse namorar, para ela não arrumar problema e trazer para dentro aqui de casa? Falei, lembra? Ele falou, então, pois bem, ela cresceu, ela arrumou namorado e se envolveu de uma tal forma que engravidou e trouxe esse problema lá para casa. Mas como eu já tinha orientado a ela, o que eu fiz? Falei para ela, aqui não, você vai ter que ir embora. Rogério, eu expulsei ela de casa. E por causa disso, Rogério, eu tenho passado noites e mais noites terríveis. O meu relacionamento com a mãe dela não foi mais o mesmo, rapaz, isso tem me perturbado tanto, cara.
E aí eu fui e falei a mesma coisa. Falei, então, o nome dele era Cláudio. Falei, então, Cláudio, sinta-se à vontade para mergulhar e ir lá atrás desse problema que você arrumou. As suas convicções naquele momento apontavam que essa era o caminho, era apontar para que ela fosse embora da tua casa. E eu fui dar uma olhada, né, sobre convicções, e convicção é crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado da influência ou persuasão de outros. E aí eu falei para ele assim, cara, esse é um problema que é você que também vai ter que resolver. Mas aí ele falou assim, mas eu, Rogério, vou ter que ir lá? Eu falei, então, cara, você vai ter que descer. E muitas das vezes nós temos problema com isso, né? Porque quando tem que descer é questão de se humilhar. Mas a palavra de Deus diz que ele exalta aquele a quem se humilha. Esse homem, ele é um camarada grandão, todo fortão, ele precisou, falava alto, ele precisou exatamente desse mesmo conceito. Fé, esse conhecia a palavra, mas fé para poder ir lá, mergulhar, passar por tantas situações contra ele mesmo, mas ele ia até lá bater na porta dela, porque ela já estava morando com esse rapaz, e pedir a reconciliação, e pediu perdão. Ele falou que foi um momento assim muito lindo mesmo, e trouxe de novo a restauração da paz lá na casa dele. E hoje ele ama tanto o neto dele. Mas, assim, queridos, muitas das vezes a gente faz isso, mas em questões de alguns segundos ou momentos, nós largamos as nossas convicções. E as nossas convicções, quando elas estão pautadas na palavra, elas te levam para você angariar as bênçãos, porque o Senhor tem muitos e muitos peixes nesse mar da vida. Nosso maior problema é, às vezes, é a direção para a qual a gente aponta as nossas convicções. E aquele homem, ele teve esse aprendizado, ele foi lá para me agradecer, mas foi assim, uma coisa tão linda. Eu só fiquei pensando assim, será que é loucura da minha mente? Como é que pode eu ir lá num lugar, eu fui para pescar somente mesmo para isso, e o Senhor ali, ele foi falar comigo numa profundidade incrível, uma experiência tão grande. E lá em João, no capítulo 8, versículo 32, diz assim, ó, e conhecereis a verdade vos libertará. Muitas das vezes nós se deparamos com tantas pessoas, né? Tantos cristãos que conhecem a verdade, oram, pregam, cantam, louvam, mas fazem coisas tremendas no reino. Porém, às vezes, dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, por convicções, por disparos que aconteceram lá atrás, não conseguem trazer para dentro de casa a paz que excede todo entendimento. Mas que nessa manhã o Senhor possa estar falando a cada um dos corações, entender que é possível reverter certas coisas. O nosso maior problema é esse, que às vezes a gente fica alegando e dirigindo o seu problema para alguém tentar resolver. Lembra do meu sobrinho tentando resolver o meu problema? E tentou e não conseguiu? É assim, queridos. Às vezes a gente fica tanto tempo preso em circunstâncias e sentimentos que às vezes você não consegue entender que você também é capaz, é você mesmo, você aí que está me ouvindo, você é capaz de resolver problemas lá de trás do teu passado, para que você consiga alcançar essa paz. É uma paz, queridos, ela não é natural, ela é sobre o natural. E isso que faz muitas das vezes a diferença na vida de cada um de nós. E às vezes você fala assim, mas Rogério, mas eu já conheço a palavra, eu só ainda não consigo fazer isso. Então, João 8,36 já diz assim, ó, assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Aí eu me lembro de Saulo, né? Um homem que conhecia as Escrituras, mas as suas convicções, em função da persuasão também de outros, fez com que ele apontasse a perseguição contra os cristãos. E era um homem que conhecia as Escrituras, porém, nesse dia, o Senhor teve um encontro com ele. E aí aquele homem que era cheio de sabedoria, porém suas convicções estavam erradas, elas foram redirecionadas segundo a vontade do nosso Deus. E aí Saulo se transformou em Paulo e foi um maior apóstolo
que a palavra de Deus nos deixa aqui registrada. Então, queridos, eu quero dizer para cada um de vocês que é possível mudar, sim. Não vai ser fácil. Talvez, às vezes, aquilo que as pessoas já falaram para você, encheram a tua cabeça e mudaram a sua opinião, e a sua convicção, às vezes, está presa ainda a esses sentimentos. Querido, nessa manhã é dia de reflexão. Eu quero que você entenda o seguinte: a palavra, ela divide alma e espírito. Realmente, ela é capaz de discernir as intenções do teu coração, querido. Então, se tem algo para ser resolvido, ainda que seja com muita distância, talvez isso aqui não vai ser possível, ou talvez isso daqui pelo Zap não vai ser possível, vai ter que ser pessoal. E você vai falar assim: mas, Rogério, me falta coragem para ir lá. Então, o mesmo Deus que capacitou tantas e tantas outras pessoas também vai te capacitar, vai te instruir, vai te encher de ousadia e coragem. E um dia desse, o meu pastor lá estava falando sobre ousadia. E ele dizia que ousadia é mais ou menos igual o cachorro que ladra. Aquele cachorro que late, 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 rosna, mas se você bater o pé, ele sai correndo. Ele só teve ousadia. Tem muita coisa para se falar, mas na hora da verdade mesmo, corre. Coragem não, queridos. Coragem já é diferente. Coragem te impulsiona a você realmente resolver um problema. Ainda que venha o afronto contra você, o confronto, você vai até aquela determinada situação e resolve. Então, peço ao Senhor sabedoria, coragem, entendimento, discernimento, que o Senhor vai estar te amparando para que isso seja resolvido. Porque cada um de nós, em alguns momentos fazemos escolhas dificílimas, mas essas escolhas dificílimas são reversíveis. Talvez você esteja vendo até lá no fundo, lá da parede, um homem e uma mulher numa foto. Aquela foto ali é do nosso casamento. Um tempo atrás, eu e minha esposa também tivemos convicções diferentes. Ficamos presos a sentimentos e circunstâncias. Ela foi a primeira. E eu também, depois, fui o segundo. Mas o que mais importou de tudo, queridos, é que nós tivemos fé o suficiente e a direção do Senhor para ir lá na profundidade, retirar as nossas convicções daqueles sentimentos e circunstâncias para que hoje nós tivéssemos uma família linda. Uma família que me dá mas muito orgulho de pertencer. Talvez algumas pessoas aí estejam presas a sentimentos e circunstâncias e não conseguem ainda extrair a alegria que deveriam ser extraídas. Mas que nessa manhã, queridos, o Senhor renove o seu fôlego, a sua fé, te dê essa força e essa coragem para você ir lá na profundidade. Talvez você fique até pensando assim, mas é inacessível, vai além da minha capacidade. Eu quero te deixar bem claro que o Senhor é contigo, é Ele que te sustenta. Isaías 41 diz que Ele te sustenta com a tua destra poderosa. Queridos, é Ele que é capaz de restaurar, é Ele que te liberta, é Ele que te renova. Não sou eu, Rogério. Talvez você fique pensando assim, puxa, mas te dizer que o teu testemunho também vai alcançar outras vidas. Você vai precisar, e é isso que vai fazer as atitudes. Voltem, saiam dessa circunstância que ficou presa para que o Senhor possa também te liberar bênçãos e mais bênçãos. A palavra de Deus diz que, verdadeiramente, se nós perdoarmos, seremos perdoados. Eu não sei se hoje, nessa manhã, é questão de perdão para alguém que está me ouvindo, mas se for, queridos, é possível sim. Mesmo que tenha sido tão profunda a tua mágoa, o Senhor é capaz de te libertar, de curar, de te transformar. Amém? Eu desde já agradeço aqui minha esposa linda, que me fez já até chorar agora de manhã, mas que esse testemunho possa alcançar a vida de alguém. Que pessoas sejam libertas para a honra e glória do nosso Deus. Amém, amor? Beijo, te amo cada vez mais e mais. Amém, amém. Eita Deus, lindo, que prepara tudo. Obrigada, Rogério Souto, meu marido. A minha mãe às vezes pergunta, né? Mônica, quando o Rogério vai falar, você sabe o que ele vai falar? Eu falo, quem dera, sei de nada. E a gente estava conversando um pouquinho antes, eu não tinha noção.
né, que o Rogério iria falar sobre esse transbordo, mas que tanto edificou a minha vida. Precisamos mesmo, né, ir lá no fundo. As nossas convicções, às vezes, nos levam para ficar preso em algumas coisas. E como falou comigo, viu, amor? Obrigada, obrigada mesmo. Eu amo você, nossa família. E hoje é lindo, né, a gente falar que a minha casa serve ao Senhor. E graças a Deus por uma decisão sua, né? Vem para cá, minha pastora Rosimar Ferraz. Eu não posso ficar sem chamar essa mulher, meu Deus. Abre o som, vem para cá. Que testemunho maravilhoso, né? Que testemunho lindo. É tão bom ver Deus agindo nos detalhes, né? Como é bom ter um amigo como você, viu, Rogério? Que pode transbordar essa sabedoria. Eu tenho certeza que nunca mais eu vou pensar numa flecha de uma forma simples. Todas as vezes que eu pensar numa flecha, eu vou pensar nessa palavra perdão, eu vou pensar em descer mais profundo, eu vou pensar em abrir mão, e eu vou pensar que Deus nos ajuda sempre que nós desejamos e precisamos nos reposicionar. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe. Pai, eu quero louvar o teu nome pela vida do Rogério, por essa simplicidade, por essa leveza, por esse coração disposto a obedecer, por ser esse homem discipulável, por ser esse homem tão quebrantado diante do Senhor, pelo Senhor poder usar a vida dele, não só nessa sala, mas na vida da sua família, dos seus funcionários, dos seus clientes. Senhor, continua usando meu irmão. Continua, Senhor, trazendo para nós ricas experiências através da vida dele. E que ele seja como uma flecha nas tuas mãos, Senhor, alcançando muitas vidas, trazendo para o Senhor a honra, a glória. Quando nós podemos ouvi-lo contando essa experiência, podemos ter a convicção de que o Senhor é quem age por nós e através de nós. Muito obrigada, Senhor, que hoje possamos nessa sala refletir sobre isso. Quantas vezes, nas pequenas coisas, precisamos descer, precisamos abrir mão das nossas convicções. As nossas convicções, se não forem para te adorar, não servem para nada. Por isso, Espírito Santo, que o Senhor seja honrado em nós e através de nós. Muito obrigada por essa sala, muito obrigada pelo dia de hoje, obrigada pela vida do Rogério e da Mônica. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Beijo no coração de vocês. Amanhã nós temos estudo. Amanhã, se assim Deus permitir, nós temos viagem eletrizante. É muito bom estar aqui com vocês, viu? Amor, obrigada mais uma vez. Esteja sempre. Eu sempre oro ao Senhor e sempre agradeço pela prontidão do Rogério, né? A gente fez um negócio de encontro de casais que teria que dizer assim: o que te faz continuar amando ele todos os dias? Eu tinha que falar isso numa palavra e ele também. Eu falei, é isso. É ele estar sempre pronto. Isso me faz continuar amando ele, ter essa decisão de amar. É pronto para servir o tempo todo. Obrigada, viu, amor? Beijo no coração de vocês e amanhã a gente se encontra aqui no mesmo horário, hein, família? Beijo, é contigo, Lila!